Bom dia, me chamo Catslene e vou falar sobre algumas grandes obras da engenharia nacional. A engenharia no Brasil surgiu em 1549 com a chegada dos europeus na cidade de Salvador para a fundação da cidade, dando início à construção de templos, casas, com a ajuda dos militares. E com o passar do tempo foi exigida a regulamentação da profissão e dessa forma os brasileiros passaram a estudar e se qualificar e com o tempo assumindo as grandes construções de engenharia que vem com o passar dos anos evoluindo e crescendo cada vez mais. Uma das grandes construções nacionais que nós temos é a Ponte Rio-Niterói. Teve início de construção em 68, foi entregue em 74. Ela tem 13,49 quilômetros de comprimento, 300 metros de largura e 72 metros de altura. Foram utilizados 2.150 quilômetros de cabos no interior da estrutura da ponte. A montagem, o método construtivo dela foi por aduelas pré-fabricadas e foram utilizados equipamentos como treliças lançadeiras para içar essas aduelas. Ela foi inaugurada com a faixa padrão americano de início, que são três faixas de 3,67 metros e duas sobras de 60 centímetros de cada lado. Depois foi alterado para três faixas de 3,40 com acostamento de 2 metros, que é o padrão brasileiro. Porém, com o passar do tempo, o fluxo de carro aumentou muito e foi decidido que passariam a ser 4 faixas de 3 metros e sem acostamento. Essa é a Ponte Rio-Niterói na atualidade. Nós temos também o Viaduto 13, que fica localizado no Rio Grande do Sul, também é conhecido como Viaduto do Exército, por ter sido construído pelo Exército, dando início a essa construção em 1975, sendo inaugurado em 78 pelo então presidente Ernesto Geisel. Ele foi construído para viabilizar o escoamento da produção agrícola e soja, que era muito grande na região. Esse viaduto ele faz parte de uma ferrovia, que é chamada Ferrovia do Trigo. Ele tem 509 metros de comprimento e 143 metros de altura. Os pilares, eles foram utilizados no processo de formas deslizantes e os tabuleiros foram utilizados treliças. Esse é o viaduto 13. Nós temos também como grandes construções nacionais a usina hidrelétrica de Itaipu, que fica localizada em Foz do Iguaçu. Fica no Rio Paraná, justamente no meio, na divisa entre Brasil e Paraguai. Então, foi assinado um tratado em 1973, o Tratado de Itaipu. Esse tratado dizia que o Brasil é responsável pela construção e que 50%, depois de pronto, 50% da energia seria do Paraguai, devido ficar no meio entre um país e outro. E esse nome Itaipu veio da localidade de onde foi escolhida. Existia uma ilha que em boa parte do ano ficava submersa, que se chamava Itaipu, então deram o nome de usina hidrelétrica de Itaipu. Em 1975 começaram as escavações do canal de desvio do Rio Paraná. Essa obra durou 3 anos e utilizaram 40 mil trabalhadores como mão de obra. O projeto mostrava que para se ter um maior potencial energético precisava de uma queda de 100 metros, porém o leito só tinha 50 metros de profundidade, o leito do rio. Então foi determinado que deveria se estender mais 7.919 metros, e passando assim a barragem ser a barragem mais longa da época do planeta. Essa imagem demonstra o momento que foi utilizado 58 toneladas de explosivos para fazer o desvio do rio. O sistema construtivo é chamado de gravidade aliviada, que a pressão da água seria resistida pelo peso próprio da barragem. A massa
da barragem tinha que ser equivalente à massa, tinha que ser equivalente à pressão exercida pela água. A barragem ela é composta por 3 seções, 2 margens e uma central. A central ela começou a ser construída logo depois do desvio do rio. Ela tem uma altura de 196 metros. As barragens ela tem 70 metros de altura, ocupa 80% da barragem, e as margens foram executadas com enroncamento, que são pilhas gigantescas de solos, rochas e concretos, fazendo a contenção por gravidade. Quando foi em 1891, após a instalação da 18ª turbina, inaugurou-se então Itaipu e se tornou a maior usina hidrelétrica do mundo. Chegando em 2000, ocorreu um apagão, uma das torres de transmissão foi interrompida, danificou o sistema da usina. Dessa forma, instalaram disjuntores gigantes para que, quando ocorresse falha, evitasse sobrecarga e não causasse danos. Quando foi em 2007, concluíram a instalação da última turbina, totalizando 20 turbinas, e dessa forma, hoje em dia funcionam 18 turbinas em continuidade, enquanto param 2 para manutenção. Nós temos também a cidade administrativa de Minas Gerais, que fica localizada em Belo Horizonte. É uma obra do arquiteto Oscar Niemeyer. Tem 270 mil metros quadrados de construção dentro de uma área de 790 mil metros quadrados. Foi inaugurado em 2010, que é onde funciona a sede do governo do estado de Minas Gerais. Dentro da cidade administrativa funciona o Palácio do Governo, o auditório, centro de conveniências, 2 prédios de 15 andares. Tem uma área verde extensa. É a única construção sustentável do Brasil, com a presença de sensores fotossíntese em todos os edifícios, sistema de esgoto que reduz 85% do consumo de água, coleta seletiva e acessibilidade. O Palácio do Governo ele foi desabilitado em 2018 devido ao alto custo. Ele é uma caixa suportada por 2 pórticos das fachadas e suspensa por tirantes protendidos. Foram utilizados tirantes que transferem a carga dos pavimentos para a estrutura de sustentação que cobre o prédio. O auditório ele leva o nome de Juscelino Kubitschek, é envolto por uma capa de concreto. O acesso a ele se dá através de uma rampa e ele tem a capacidade de suportar 500 pessoas. Os 2 prédios de 15 andares, eles se completam, são lâminas, um é uma lâmina côncava e a outra é uma lâmina convexa. Foram utilizados 63 mil metros quadrados de vidro na sua fachada, 22 mil módulos, mais de 500 mil quilos de alumínio. O centro de conveniências ele funciona como um shopping. Ele fica entre os 2 prédios de 15 andares e no centro da edificação é uma cúpula envidraçada que entra luz solar. Nós temos também o edifício Milênio, que fica em Balneário de Camboriú, Santa Catarina. É uma construção residencial de luxo, fica localizado na orla da praia. A construção teve início em 2010, foi entregue em 2014 pela empresa FG Empreendimentos, gerou 600 empregos, tem uma altura de 177 metros, 46 andares acima do solo, tem o pé direito triplo. Ele, até 2018, foi considerado o prédio mais alto do Brasil.
Esse é o exemplo de uma planta baixa de um dos apartamentos, que tem 313 metros quadrados de área útil. São 5 banheiros, tem hidromassagem, tem banheira, tem sala de banho, tem piscina. A construção superou o edifício Mirante do Vale, que durante 48 anos foi considerado o prédio mais alto. Ele fica localizado em São Paulo, foi projetado pelos engenheiros Zazur e Aron. Teve início sua construção em 1960, foi inaugurado em 1966 com o nome dos engenheiros. Quando foi em 1985, através de uma assembleia, foi denominado que o nome fantasia passaria a ser Edifício Mirante do Vale. Os engenheiros na época desafiaram a engenharia da época, conhecimento de engenharia da época, que recomendava sua construção que fosse feita em aço. Eles fizeram a construção em concreto, utilizando 20 mil metros cúbicos de concreto, 250 mil sacos de cimento, 5 mil toneladas de ferro, 25 mil metros quadrados de vidro e a fundação estacas de 20 metros de profundidade. O prédio possui 51 andares, 170 metros de altura, 75 mil metros quadrados de área construída, 12 elevadores. Enfim, obrigada.